Chegamos conectados com você, conectados comigo, Priscila Menotti, e conectados com os nossos convidados. Hoje o papo é sério. É sobre neuropsicologia. Nossa, olha, neurologista com psicologia é um babado sério, mas que muita gente hoje em dia tá curioso para saber sobre o autismo, sobre o TDAH, sobre N fatores neurológicos, que ainda fica um ponto de interrogação. E quem está descobrindo agora o TDAH ou o autismo na vida adulta? E como que fica? Mas só que quem está aqui, o Dr. Rodrigo Borsanato. Borsato. Ó, Borsanato, da onde... Vai pro corte! Errou de gravação. Borsato. Vai deixar assim porque vai pro corte. Que eu errei. Errou! Eu não estou bem neurologicamente, gente. Eu não estou bem. É italiano? Italiano, Pri. Não, tô sentindo falta de algo. Tô sentindo falta de mais um T. Tá faltando um T nesse negócio aí. Pelo amor de Deus. Doutor Rodrigo, desculpa a brincadeira. Desculpa essa introdução doida da pessoa. A neurologia entrou na sua vida quando? Primeiro, queria dizer que é uma alegria estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro desde sempre. Tivemos um contato mais próximo ali no Melhores do Ano. Não é? Na eleição da Coblac. E me encantei por sua pessoa. Queria ter te levado no meu podcast primeiro. Não foi possível. Você foi mais rápida do que eu. E olha que eu tenho a perna curta. Olha só. Eu cheguei rápido. Mas é uma alegria estar aqui. A neuropsicologia é uma ciência que está entre a psicologia e a neurologia. Então é a psicologia e a medicina atreladas, como bem você mencionou, é um rastreio, uma investigação minuciosa do autismo, TDAH, depressão, síndrome do pânico, doenças emocionais, porque tudo isso diz respeito a quem somos. Sim. E às vezes a gente não dá as devidas importâncias porque não estão visíveis a olho nu. Tudo acontece dentro da nossa mente. Esse que tá o perigo. Exatamente. E quando foi na adolescência que pensou em fazer neuro ou não? Ou alguma coisa aconteceu para fazer? Olha, a psicologia permeia a minha vida desde a infância. Certo. Eu fui uma criança, filho único, mas nunca mimado. Trabalho desde os 11 anos de idade, lavando carro e ônibus em posto de gasolina. Hoje seria trabalho escravo, gente. Olha. Mas meu pai me ensinou que na vida nem tudo tem preço, as coisas têm valor. Exatamente. Então nós temos que trabalhar para conquistar. Sim. E aí eu costumo dizer, Pri, que todo excesso esconde uma falta. Muitas vezes a gente vai comer em demasia, não para saciar o vazio do estômago, mas da alma. Então, diga-se de passagem, eu tinha 132 quilos. Eita! Sim. Aí, nesse copinho... 132 quilos. E eu eliminei da minha vida 74 quilos sem bariátrica, sem medicamento, sem dieta mágica, porque eu costumo dizer que existem duas formas de emagrecer. Para você eliminar peso da sua vida, você pode se valer do emagrecer ou ser emagrecido, porque é diferente. É diferente. Não sei se a gente pode explanar um pouquinho agora. Pode. O emagrecer, eu costumo mencionar o emagrecer com S, mesmo escrevendo com C. Mas o emagrecer com S é o de ser você mesmo. É encarar o processo, ir à luta, mudar hábitos, entender o equilíbrio entre ingestão e queima. Então, se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Agora, quando eu quero ser emagrecido, eu me valho de dieta da moda, eu me valho de intervenção, um procedimento cirúrgico, não que seja fácil, mas eu tenho que entender, se eu preciso emagrecer, tem que ter um equilíbrio entre ingestão e queima. Isso vai ter que acontecer de qualquer forma, com ou sem procedimento cirúrgico. Certo. Então, eu resolvi encarar o processo. E ao longo de 3 anos e meio, 4 anos, eu havia eliminado 74 quilos da minha vida e nunca tive reganho. Hoje eu como de tudo, mas eu entendo a saciedade do excesso. Eu sei diferenciar. O excesso do comer de tudo. Exato. E todo mundo acha que é a mesma
coisa. Sim, então a gente entende que quando a gente vai cursar psicologia, primeiramente a gente faz para uma autoaplicação. Quando a gente entende que funciona muito bem, você quer espalhar com as demais pessoas, porque cada um está em um sofrimento, está passando por um momento de luto, uma perda expressiva na vida, uma crise de ansiedade, um fator depressivo. E aí a gente entende, se valeu na minha vida, talvez eu possa ajudar meu semelhante. Sim. Isso faz todo sentido. Então, tudo isso, toda essa questão para chegar na neuro, na psicologia. Primeiro vem a psicologia ou a neurologia? Então, eu tenho 5 formações. Misericórdia. Nossa Senhora. Sim, é o garoto humilde que não tinha condições de fazer uma faculdade, e eu falo que de favela pode sair traficante ou médico. Tudo depende da sua escolha. Então, eu tive uma infância que eu não passei necessidade. Certo. Eu não tive tudo que eu queria, eu tive tudo que eu precisava. Os meus pais me ensinaram da melhor forma possível. Então, você que nos assiste nesse momento, não se apoie na sua dificuldade, na sua limitação, porque cada um tem a sua. O momento agora é de ressignificar as suas dores. O que você fez com o que te fizeram? A partir do momento que você se apropria daquilo que você tem como limitação, você é capaz de transformar a sua vida. E aí, Pri, eu encarei a minha primeira faculdade, eletrônica e telecomunicações. Eu vi, eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu falei, é muita formação. Eu estudei na melhor da América Latina, e aí eu concluí, vi que não era o que eu queria, eu fiz para agradar os meus pais, porque era mais um sonho deles, como filho único, eu queria corresponder. Consecutivamente, eu fiz gestão de recursos humanos, que está interligado, é gestão de pessoas. Está entre a administração e a psicologia. Completados os anos, eu quis encarar a psicologia e depois a neuropsicologia para uma compreensão dos transtornos mentais. Entendi. E aí, um complemento, né? Exatamente. Eu segui para um doutorado internacional, uma experiência em alguns países aí que você deve ter o histórico. Sim. E é uma alegria contribuir para o desenvolvimento do ser humano. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Não é? Eu acho também. Olha, concordo plenamente com o senhor. E nessa passagem, foi na Argentina também, né? Que o senhor estudou? Isso, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Sim, eu faço parte da Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires. É uma instituição modelo que precursora do método ADL, Algoritmo de David Lieberman. É um discurso baseado na investigação de transtornos mentais, busca de abuso infantil, e ela foi propiciada através do discurso do paciente. Você faz perguntas abertas, inicialmente fechadas, e aí a gente vai abrindo e analisando o discurso. E de acordo com as respostas, nós vamos associando as fases psicanalíticas. Eu já peguei muita demanda através disso, e através de testes projetivos também. Então, se fizer um desenho para mim, eu consigo analisar e verificar em que fase da vida foi um trauma ocorrido, se há indícios de abuso, porque abuso não é só sexual. Há abuso de autoridade, há bullying sofrido na escola, há excesso de ansiedade, contexto depressivo, esquizofrenia. Nossa, muita coisa, muita coisa. O corpo fala mais do que as palavras. Eu posso chegar e perguntar pra você assim: Pri, você gosta da sua mãe? Você vai falar pra mim: que pergunta? Claro que eu gosto da minha mãe. Você verbalizou que sim, mas olha a cabeça. Claro que eu gosto da minha mãe. A cabeça foi contraditória. Nossa, que loucura. Freud dizia que quando nós nos calamos, falam as pontas dos dedos. Então, quando o paciente está no meu consultório, eu me valho de tudo. Da forma como ele se porta, do discurso, daquilo que ele esboça como comportamento, como traço. E aí eu vou tecer a minha avaliação neuropsicológica para uma conclusão. Literalmente o corpo fala, né? Fala. Fala mais do que a palavra. Exatamente. Porque na hora que o senhor balançou a cabeça, lógico que eu gosto da minha mãe. O corpo falou primeiro. Né? Ele nos entrega. Nossa, que doideira, eu não vou falar mais com o senhor, não. Encerramos a entrevista por aqui. Imagina. Porque eu vou estar passando lá no diagnóstico de louca. Jamais. Você é uma vencedora, te admiro. Somos. Não, nesse país nós somos vencedores. Né? E mesmo lá na Argentina, quando o senhor cursava a faculdade, óbvio que o senhor começou a trabalhar, fazer
os primeiros atendimentos lá. Ou não veio pra cá? A minha formação inicial em psicologia foi aqui no Brasil mesmo. Certo. Na Argentina, em Buenos Aires, é o doutorado. Ah, tá. Então, doutorado lá, a faculdade aqui. Isso. Então tá. É porque, tipo, quando eu li, eu falei, nossa, ele fez tudo lá? Não. Parecia que tinha sido tudo lá. Ah, então, o doutorado lá. Isso, doutorado lá. Mas exerceu lá ou não? Então, como que funciona? Para homologar um doutorado internacional, você precisa passar por alguns países. Então, hoje, eu passei por Roma, na Itália, em Madrid, na Espanha, em Lima, no Peru, Santiago, no Chile, em Buenos Aires. Então, cada ano a gente passa por um ou dois países em vacaciones, em espanhol, em período de férias. Sim. E aí eu vou fazer defesa de tese, leciono sobre aquilo que eu estudo, a neuroplasticidade cerebral, e geralmente há uma banca ali avaliando, há outros doutorandos assistindo. E aí eu falo que eu aprendo e levo aquilo que eu tenho conhecimento. Entendi. Nem sempre a gente volta com bagagem cheia de regalos, de presentes, mas de muito conhecimento, porque é enriquecedor. Né? A cultura é diferente? Totalmente. Como que eu vou dizer? A psicologia, óbvio que segue a mesma trilha, mas é diferente? É de diferente. país para país? Muito diferente. Eu vejo uma individualidade profissional aqui no Brasil. Parece que, sim, a gente não pode generalizar, porque pessoas ruins tem em todo lugar. E todas as profissões. Em todas as profissões, exatamente. Mas parece que há muita rivalidade. Eu sou da comportamental, eu sou da psicanálise, eu sou da humanista. E eu tenho minha abordagem. Não, o ser humano é único. Se eu tiver que me adaptar a você, eu irei fazer isso. Lá fora, não. Lá, embora tenha um contexto psicanalítico e eu seja cognitivo, comportamental, eu posso usar essa miscelânea de abordagem desde que eu domine aquilo que eu estou exercendo. Até porque Jung falava, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que tem que prevalecer. E aqui o senhor sente que nem sempre. É meio distanciado. Sim, prova disso é quando a gente precisa de um serviço de saúde. Às vezes a gente vai a um hospital e a gente se depara com um atendimento nada humanizado. Começa aí, né? Esses dias eu fui palestrar no Hospital das Clínicas para uma reciclagem profissional. E eles prezavam muito por esse humanismo, esse acolhimento de excelência, porque muitas vezes o profissional olha como mais um. É aquela consulta, vai lá, toma um remedinho, toma um soro e vai para sua casa. Exatamente. Não funciona assim. Eu digo que eu gosto de atender como eu gostaria de ser atendido ou como eu gostaria que o meu filho fosse atendido. Eu tenho um filho único de 10 anos e eu falo que o atendimento que eu gostaria que ele recebesse é aquele que eu busco proporcionar. É óbvio, nós temos erros e acertos. Sim. Mas eu procuro extrair o melhor de mim para oferecer ao meu próximo. Não, precisa, né? Sim. É necessário. Você falou que foi pra Roma? Sim. Em Roma, é mais frio? Eu vejo uma distância das pessoas já. Sim. Imagine no tratamento. Sim. Principalmente psicológico. Eu vejo uma disparidade. Eu quero que fique claro aqui que eu amo os argentinos, os italianos, os espanhóis, porque cada um tem uma cultura. Sim. A gente respeita. É por isso que eu perguntei, porque aqui no Brasil todo mundo é muito caloroso, mas também tem aquela coisa do tratamento, às vezes não vem, não, que eu não quero muito, não. Exato. Né? E lá fora, a gente sabe que a frieza na pessoa já é muito visível. É inato. Né? Você chega, cultural. Cada um por si. Aí, isso é cultura, é uma outra coisa. Por isso que eu perguntei do tratamento psicológico. Eu senti uma disparidade de tratamento, uma situação muito engraçada. Eu fui pegar um metrô, um trem-bala italiano, e eu entrei no trem errado, Pri. E aí eu só vi o italiano gritando comigo para eu sair, que eu ia levar uma multa e eu não podia permanecer ali, mas eu não estava entendendo muita coisa. Tipo, o que estava acontecendo? Sim, porque eu não domino italiano. Eu sou fluente em espanhol, não passo fome em inglês, em português eu tento fazer o meu melhor, mas em italiano não, embora eu tenha descendência, né? Não tô entendendo, é descendente, eu que errei o sobrenome, mas ó, tá errando também. Pois é.
Aí eu só entendi o gesto, eu me retirei, eu estava realmente no vagão errado, era um trem de luxo. Me mudei, fui para um outro lugar porque eu queria chegar até o Coliseu. Certo. Deu tudo certo, mas eu não vi uma boa vontade de me ajudar. Entendi. O brasileiro, ele é caloroso, né? A gente sabe que tem problemas, mas a gente consegue lidar estando na nossa pátria. Sim. Por vezes eu estou fora, eu sinto vontade de comer arroz e feijão e a gente não encontra. Ô, tristeza. Ao longo desses anos lá no doutorado em Buenos Aires mesmo, às vezes bate a vontade do ex-gordinho de comer uma coxinha, por exemplo. E não tem. Eu vi uma única vez, Pri, mas eu não você tive foi em coragem de restaurante comprar. brasileiro? Não, eu vi numa estufa lá, mas era em torno de R$50, 40 e pouco. Falei, não, eu aguento chegar ao Brasil. Não preciso disso. Não, deixa pra lá. Vamos deixar pra lá. E voltando, depois de todo esse percurso que você fez, tudo mais, quando voltou pro Brasil para exercer a neuropsicologia, eu exerço. Foi difícil? É um pouco complexo. Eu estou desde 2021 na atuação da neuropsicologia. Tá. Na psicologia desde 2012. Tá? Que veio antes. Isso. Então, inicialmente, eu fazia atendimentos psicológicos para acolher a demanda do momento. Eu digo sempre que, por vezes, crianças e adultos passam com psicólogos e, às vezes, a gente não nota mudança comportamental, porque muitas vezes o profissional não está preparado. Entendi. Ele está preparado para lidar com a demanda momentânea, mas ele não conhece a raiz do problema. Quando ele tem uma formação extensiva, que é a neuropsicologia, ele faz uma avaliação neuropsicológica, pautada numa tríade. Observação clínica, depoimento dos envolvidos, que são os pais, os cuidadores, a própria escola, certo, e testagem. São testes reconhecidos pelo Conselho Federal. E leva em média 2 meses, 8 semanas de investigação, podendo se estender. Ao término disso, eu vou traçar um laudo que menciona qual é o QI dessa criança ou até mesmo desse adulto, certo, se ele tem traços de autismo, de TDAH, porque existem tipos de transtorno mental. Transtorno de humor, comportamento, aprendizagem, personalidade, transtorno alimentar. Então, um paciente meu passa por todas essas vertentes para eu confirmar ou descartar. Aí, na hora da conclusão, sabendo que o paciente tem, eu entro com uma estratégia de intervenção. Aí é mais assertivo para uma evolução esperada. Né? Esperamos. Sim. Acreditamos que o paciente saia bem. Sim, ou melhor do que antes. Pelo menos. Pelo menos. O psicólogo precisa de outro psicólogo? Sem dúvida. Eu costumo dizer que não procura psicólogo quem tem problema, porque problema todos nós temos. Procura quem quer resolver. Quem não quer resolver, fica com ele de brinde. A tal aceitação que a maioria que acha que vai procurar um neuro, um psicólogo, um psiquiatra, acha que é doido. Sim. Ainda tem muito tem esse isso. estigma, sim. Não tem? Sim. Mas a gente tem que parar e pensar. O psicólogo, ele não é necessário só quando a gente está com uma situação adversa na vida. Até para tomada de decisão. Qual é a profissão que mais combina comigo? Qual é a chance de eu ser assertivo nessa escolha? Eu estou passando por um luto. Diga-se de passagem, luto não é só a morte de um ente querido. Ele é toda e qualquer perda expressiva na vida. Morte de um animal, perda de um emprego, término de um relacionamento, perda de um patamar de vida, porque quanto mais alta a pessoa está e ela perde o tombo é maior. Maior, sim. Então o psicólogo, ele deveria ser seu maior aliado. E não visto como uma pessoa que vai cuidar de doido. Não é assim que funciona. Ele é necessário. O povo pensa, não, eu não sou doida pra ir. Pensa. Não tem essa de doido, não. É uma pessoa pra te dar o suporte. Um norte. Porque, às vezes, a família não consegue dar o suporte. Exato. Porque, além da pessoa não querer falar com a família, não querer se abrir com a família, às vezes, não. Que nem, eu não sou preparada. Medo de julgamento. Exatamente. Eu digo, vejo pelo meu filho mais velho, vamos dizer, 19 anos, adolescente. 19? Já passou, uma loucura, os hormônios gritando, eu tô querendo matar. Vai outra coisa, passou. Acho que quem tá precisando de psicólogo eu sou eu. Aí eu falei pra ele, bora procurar
uma psicóloga Sim. pra te ajudar. Porque ele estava viciado em jogos. Puxa, isso é muito comum. Terrível. Ele se afundou, pai, mãe, em jogos. E a gente já tava perdido, porque ele tava se trancando no mundinho dele. Falei, tem coisa errada aí. Sempre tem. Aí ele, não, mãe, ele conversava comigo, falava sobre que tava difícil sair, só que eu não tava conseguindo ajudar. Falei, então você precisa de... Ele, mãe, eu não sou doida não, doido não. Falei, não é isso, não. Vai conversar com ela que ela vai abrir o seu olhar pra outra vertente. A Exato. mãe é mãe, eu tô te tratando como filho, Sim. né? Então, ela é uma pessoa de fora. Se ela tiver que te dar porrada, ela vai te dar. O psicólogo, ele vai apontar caminhos. Quem decide trilhar é você. Então ele vai te orientar numa escolha, mas a decisão sempre vai ser Exatamente. sua. Esse é o nosso papel. A gente é necessário. E num mundo dotado de inteligência artificial, tecnologia, onde as pessoas se apaixonam por IA, Como assim, trocam gente? filho por bebê reborn. Que mundo... Não, Olha não. só, e país que adota voltar a usar chupeta. O que é isso? É uma geração retrógrada. Né? As pessoas que acham que é um cachorro, um Exato. cavalo, uma pedra. Parece uma pedra no meu caminho. Só se for. Se é uma pedra no meu caminho. Sai da frente, que senão eu te chuto. É isso, Pre. As pessoas não estão bem, não. Não, a sociedade está doente, Tá, tá e precisando ninguém tá de vendo ajuda. isso. Mas sabe que a gente às vezes se preocupa com a estética. Ah, eu preciso estar no padrão de peso ideal. Mas a geração hoje está toda com a mesma cara, já percebeu? Enche de botox, enche, sabe? Porque se preocupa com a estética e Tudo se igual. esquece do interior. Sabe por que a gente se preocupa com a estética? Porque os nossos olhos estão do lado de fora. Se a gente tivesse noção e os Nossa, olhos gente. estivessem do lado de dentro e tivesse consciência do mal que nós estamos nos causando, Imagina. muita coisa mudaria. Não, total. Tudo mudaria. Você sabia que 80% das neoplasias malignas, cânceres, Sim. são originados em problemas emocionais? Sim. Depressão, que é o excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente. A gente se ocupa do vazio de uma vida cheia demais. Mas cheia do quê? De coisa fútil. Então, De eu coisa não entendo fútil. isso. A gente não tem certeza do minuto seguinte. Não. A gente tem que oferecer a nossa melhor versão para nós agora. Porque Porque depois não passado o pode ter segundo, a gente não tem certeza de sobrevida. Não sabe Para se vai ter morrer, depois. basta estar vivo. Eu perdi meu pai na pandemia em detrimento do Covid. Certo. Ele dizia assim: filho, mais um dia, menos um dia. Ele tinha toda a razão. Para morrer, Literal- basta estar vivo. Que nem todo mundo fala, a gente comemora. Ai, aniversário, mais um ano de vida. É menos um ano É de menos, vida. Pri, exatamente. A gente comemora a chegada da morte. Ó, eu falando isso, o povo vai me detonar. Mas é verdade. A gente comemora a chegada da morte, não Sim. mais um ano. Ou talvez, vamos pensar menos pesado. Mais um ano vivo. Exato, Pronto. exato, é isso. Vamos pegar menos pesado, mais um ano vivo. Eu gosto tanto de citar que se você não está causando mal a si e nem ao seu semelhante, tá tudo certo. Não é? Ofereça a sua melhor versão, em primeiro lugar, a você, consecutivamente ao seu próximo. Porque ninguém dá o que não tem. Não. Não é verdade? E hoje as pessoas estão dando o que não tem. Estão mostrando o que não tem. Exato. E onde o povo vai parar com isso? De repente olha uma coisa ali, que agora aqui, tudo aqui, né? Tela. É tudo ali. É Tela. um mundo imaginário. Você sabia que aqui no Brasil já existe clínica para dependente de celular totalmente comparada à dependência química? Há pessoas que são internadas por excesso tão de pesado tela. assim? Autista, por exemplo, com nível de suporte, porque existe suporte 1, 2 e 3, Isso. né? Eu ia até Verbal, não perguntar. verbal. E eles podem regredir por excesso de tela. Lá fora nós falamos excesso de pantalla, né? Regredir, não ajuda. Eles podem piorar se a tela for utilizada sem funcionalidade. Por isso que eu tá. falo, mas eu perdi o controle do meu filho. Opa, não funciona assim. Você não tem que ser tão radical. Você precisa ser suficientemente bom. É o que o Winnicott dizia. A mãe precisa ser suficientemente boa.
é aquela que oferece suporte para que o filho cresça sem que seja eternamente dependente. Sim. Porque às vezes eu quero colocar meu filho dentro de uma bolha, impedi-lo de sofrer as frustrações da vida, aí ele cresce retrógrado. Quando ele vai começar a trabalhar, por exemplo, o chefe chama atenção, ele vai chorar no banheiro, porque ele sempre teve tudo de maneira fácil. Não sabe o valor das coisas, ele entende de preço. Aí eu quero aquele celular da moda que custa mais de 10 mil hoje. Não é verdade? É só o ter. A gente precisa ser feliz. Eu também acho. A questão do TDAH e a questão do autismo. Sim. Eu sei que o senhor trata muito bem isso. Qual a diferença do TDAH e do autismo? Muito se confunde. Até porque entre 74% e 80% dos casos, quem tem autismo tem algum transtorno associado. Geralmente o autismo não vem sozinho. Eita. Pode ser autismo e TDAH, autismo e borderline, autismo e deficiência intelectual, que é o antigo retardo mental. A gente não usa mais esse termo. Mais. Então, há sim diferenças e há similaridades. Aí vai da expertise do profissional. Eu falo que nenhum instrumento de mensuração, teste, ele pode ser o melhor da galáxia. Mas se ele for um instrumento bom nas mãos de um profissional ruim, ele é só mais um. Mais um teste. Então precisa ter uma visão profunda, precisa ter um estudo minucioso. Por exemplo, um portador de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele está subdividido em 3 categorias. Certo. Desatento, dificuldade de prestar atenção. Aquele aluno, ou até mesmo aquele adulto, que não consegue prestar atenção no sermão, esquece rapidamente, tem brancos na hora da prova e se distrai por qualquer coisa. É o passarinho que canta, é o ventilador na sala de aula, são ruídos ínfimos. E o TDAH hiperativo, aquela pessoa que tem uma agitação motora, chacoalha a perna, cutuca o coleguinha do lado. Aí se você está num culto, não aguenta o sermão do pastor, está numa missa, o padre é cansativo, eu quero ir embora, não vejo a hora de acabar o culto, a missa, a palestra, enfim. E há o TDAH combinado, que é a junção dos dois, tanto uma desatenção quanto uma agitação motora. Gente, coitado desse. E o autismo é um transtorno neurológico que afeta as capacidades de comunicação e socialização. Então, geralmente, o autismo, ele vai ter um dos órgãos do sentido comprometido. Ele pode ter, inclusive, aflorado. Um autista pode ter uma capacidade de olfato superior à nossa. Entendi. Se incomodar com o cheiro. Ele pode ouvir ruídos, o roncar do seu estômago, o tic-tac do relógio, perceptivelmente anos-luz melhor do que nós dois juntos. Ele pode se incomodar com a textura do tecido, a etiqueta da roupa, pode ter preferência por calçado aberto, pode ter atraso de fala, pode não gostar de contato visual. Desde a infância, ele pode enfileirar brinquedos, não dar funcionalidade, porque o que a gente espera que uma criança faça com o carrinho? Ele pode gostar só das rodas. Entendi. Ele pode se interessar por montar e desmontar o carrinho. Ele pode se interessar por objetos que produzam movimento, hélice de ventilador, chacoalhar caneta. Tudo isso diz respeito a características de espectro. O que é espectro? Conjunto de comportamentos diferenciados. Tá vendo como uma coisa leva a outra? Então vai muito do feeling profissional. Qual é o profissional que está conduzindo a avaliação neuropsicológica do meu filho? Nem todo mundo que recebe título de doutor, de fato é. Doutor. Às vezes é um pronome de tratamento. Então a gente precisa procurar saber qual é a formação desse profissional, o que ele domina e o que ele diz dominar. Eu vi muitas vezes, sendo coordenador de alguns profissionais, que eu entrava no consultório, abria assim repentinamente e via profissionais no celular e davam um brinquedo para a criança brincar no cantinho da sala. E muitas vezes tudo que a mãe pode pagar é aquela terapia. E aí o profissional não está dando o melhor de si.
Isso é ridículo, é triste. Muito triste. Então eu faço valer cada minuto daquele paciente dentro do meu consultório. Eu atendo sempre como sendo um ser único. Certo. Tem que ser porque assim. cada um é um ser único. Então, meu conselho aos pais, pode me interromper, tá, Pri? Porque às vezes me empolga. Não, vai falando que eu só quero matar a curiosidade. Bora nós. Meu conselho aos pais hoje é, em primeiro lugar, busque informações a respeito do profissional que conduz a terapia ou avaliação de seu filho. Em segundo lugar, pergunte sobre metas de curto, médio e longo prazo. Doutor, o que eu posso esperar como evolução no meu filho daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, até o final do ano? Entendi. Que habilidades que ele não tinha, que ele pode passar a ter. Não é um sentido afirmativo, porque só quem sabe de todas as coisas é Deus. Sim. Mas, de acordo com o seu trabalho, o que é esperado no desenvolvimento, para o desenvolvimento do meu filho? Quais autonomias? Sabe, Pri, a psicologia fala que a gente não pode se envolver tanto com o paciente. É como se terminasse o seu expediente, você pegasse o seu jaleco, desse uma chacoalhada e vai embora para sua casa. Mas eu não sou assim. Você leva junto. Eu vejo o sofrimento de uma mãe de autista nível 3 de suporte que nunca mencionou uma palavra na vida. E aí, através das psicoterapias comigo, eu tenho muita fé. E a ciência reconhece a fé como um poderoso antídoto. Sim. Se você chega numa UTI, tem 2 pacientes, um que tem fé, outro que não tem. Não estou falando nem de religião aqui. Não, é fé. É crer em algo, em alguém, uma força sobrenatural. Porque quem tem fé acredita até na própria melhora. Sim. Quem não tem, se entrega. Então, quem é portador da fé tem maiores chances de êxito. Então, eu me valho da minha fé, da minha expertise profissional e do ser humano que eu sou. E aí, a hora que eu começo a ver um autista verbalizar, eu choro junto com a mãe. Imagino. Já por isso que eu não poderia ser psicóloga de jeito nenhum. Passar do nível 3 pro 2, tem cases assim de sucesso e eu fico feliz da vida. Mas é lógico, é um progresso. Sim. E você ajudou a criança a chegar nisso. Às vezes eu penso comigo, doutor, eu acho que junto com a criança autista ou com TDAH, eu acho que os pais deveriam se tratar também. Exato. Porque eu acho que às vezes os pais estão tão vulneráveis que às vezes não aceitam o diagnóstico, que aí que tá o problema de nenhum dos dois, e acabam adoecendo mais a criança do que ela já é. Vamos conceituar uma coisinha aqui? Bora. Quando os pais recebem um diagnóstico, eles passam por um momento chamado luto. É o que a gente falou, toda perda expressiva na vida. Sim. O luto, fora do país, idioma espanhol, nós chamamos de duelo. O luto é composto de 5 fases: raiva, negação, barganha, depressão e aceitação. Todos nós passamos pelas 5 fases e não necessariamente nessa ordem, porque nós não somos máquinas programadas, mas nós passamos por todas as fases. O luto comum deve durar de 3 meses a 2 anos. Certo. Quando se excede os 2 anos, nós chamamos de luto patológico, que é doença. Precisa de ajuda, intervenção medicamentosa, nada impede de procurar ajuda antes. Quanto antes, melhor. Sim, mas no momento em que o pai está recebendo o diagnóstico do filho, ele pode estar na fase da negação. Não, isso não é possível. Não acredito que seja verdade. Ele tem uma resistência, ou ele pode fazer uma barganha. Por que está acontecendo comigo? Ele pode passar por uma depressão. Eu não quero falar sobre isso, quero me trancar numa caverna no meu quarto. Ele pode passar pelo momento da aceitação. Tinha que ser, eu vou dar o meu melhor, mas isso leva tempo, é difícil. Em mais de 80% dos casos, quando os pais olham os filhos sendo avaliados por mim, eles começam a se ver nos filhos, e eles também são portadores. Fato. Sim. Né? Misericórdia. E agora a questão de ser diagnosticado na fase adulta. Perfeito. Gente, como pode? É muito mais complicado. Essa pergunta tinha que vir. Tô feliz. Porque, assim, é muito mais complicado na fase adulta, doutor.
complexo mesmo. Não é? Eu acredito que o diagnóstico de autismo que eu tenha constatado de uma pessoa mais idosa foi aos 84 anos. Oi? 84 anos. Meu Deus. Aí você me pergunta, mas por quê? Que uma pessoa quer saber se é autista aos 84 anos? Ela se tornou autista aos 84? Não, ela é autista desde o nascimento. O que acontece é que naquela época não tinha essa nomenclatura. Aí a pessoa cresce como estranha, mal educada, sem filtro, antissocial. É aquela pessoa esquisita que é deixada de lado na roda de amigos. Ninguém quer na rodinha. Exato. É a última a compreender piadas. Não tem noção das coisas. Faz, fala. Tem incômodos expressivos com ruído. Agora, imagina um autista num auditório de teatro. Ali a gente tem muito estímulo. Concorda? Sim. Eu tenho uma pessoa sentada ao meu lado com aquela blusa cheia de brilho, perfume fortíssimo, um som estridente, vários holofotes de luzes. Isso são estímulos sensoriais. O autista fica desnorteado, porque são conexões neurais modificadas. Imagina como que fica. Então, na fase adulta, seria para uma autocompreensão. Certo. Agora faz sentido, porque a vida inteira eu agia assim, as pessoas me achavam estranho. Agora eu vou lutar para que as pessoas me entendam. No ambiente organizacional, no trabalho. Sim. Porque autismo não é doença, gente. Por isso que não tem cura. É uma condição do espectro. Se eu tenho um problema de visão, eu vou a um oftalmo, o que ele vai fazer? Me receitar um óculos para enxergar melhor. É uma ferramenta. Sim. Vamos falar de um autista agora. Se eu tenho incômodos expressivos com ruído, eu não vou me expor, eu não vou me forçar a expor aquilo que eu não goste. Eu vou usar um abafador. Se eu não gosto de contato social, por que eu vou estar no meio de uma multidão? Exatamente. Se eu tenho preferência por calçado aberto, por que eu vou me forçar a sapato de segurança? Eu falo que tudo que não me serve me machuca. Sim. Se eu calço 42 e vou comprar 39 porque está em liquidação, vai machucar meu pé. Se eu uso G e compro P, vai ficar apertado. Sim. Tudo que não me serve me machuca. Isso vale para roupa, sapato, relacionamento, emprego, para qualquer situação na sua vida. Não se force. Tá vendo? E ser diagnosticado com mais idade, qual o suporte? O suporte seria psicoterapia. Certo. E também depende do nível, do grau do autismo, porque existe o nível 1, 2 e 3. Eu acho mais difícil identificar como nível 3, porque provavelmente quando é um adulto não verbal, os pais começam a investigar precocemente, sim, mas pode acontecer. Geralmente é o nível 1 ou 2, quando é mais antissocial, então a família vai passar a ter uma compreensão de que não deve forçar. Sabe aquela pessoa adulta que olha para uma gelatina e dá ânsia? Sim. Purê de batata não desce, grão de feijão, vou lavar a louça, começo a dar ânsia porque tem resto de comida e às vezes as pessoas pensam que é frescura. Não é frescura, aquilo é um incômodo real. E quando eu entendo que aquilo está fazendo sentido porque eu sou portador de um espectro, ninguém mais me força, ou não deveria forçar. Sim. Mas certo, não deveria forçar, né? Sim, então o diagnóstico na fase adulta vem muito mais para que você se compreenda e para que as pessoas ao seu redor se adaptem a você. Sim, para não passar constrangimento, mas desnecessário. Sim. E eu acho que a galera tá pegando um pouquinho essa onda de modismo. Sim. Essa coisa de modismo tá muito perigosa. Todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora é autista. É lamentável. Mas o que é isso? Você já ouviu? Acordei meio autista hoje. É banalizar um sofrimento. Antigamente usava-se a nomenclatura leve, moderado e grave. Não existe autismo leve. O fardo é pesado para quem carrega. Então eu não posso banalizar um sofrimento real. Sim. Isso é triste. Não, é pesado para a família. É muito pesado. Então eu tenho que entender que há um sofrimento instaurado e eu preciso me adaptar à pessoa. E ela pode sim levar uma vida comum. Eu gosto de frisar sempre que normal é diferente de comum. Tá. Normal é o que todo mundo faz. E comum? Comum é o que boa parte das pessoas fazem. Tá. É diferente. Normalmente nós vamos dormir e acordar. Normalmente. É o que
praticamente todo mundo O ser faz. humano faz. Agora, comum é você perder uma ou outra noite de sono. Porque tem gente que encosta e já dorme facilmente. Eu tenho insônia. Mas também. é comum ter insônia. Não é normal. Tá vendo como soa diferente? Sim, totalmente diferente. Totalmente. É complexo. E essa coisa também de romantizar o autismo, eu acho muito... é ridículo. Sim. Porque não tem romance numa deficiência, num processo... Comprometimento mental, físico, enfim. Não tem romantismo. Não. Sabe o que é triste? É como você bem exemplificou. Virou moda. Modinha. E você sabe o que acontece muito? Pessoas me procurarem para uma avaliação só porque querem benefício. Então, essa é a questão que eu ia chegar agora. Tá muito assim, porque a galera quer o benefício. Sim. Porque agora eu posso cometer um crime, vou matar alguém e falar, não, eu sou autista. Eu tenho TDAH, isso. Eu tenho problemas mentais. Eu tenho direito a um valor de salário, eu tenho isenção de IPI para compra de carro zero, isenção de PVA, eu tenho vaga especial, eu tenho cota numa universidade, eu tenho prova adaptada, então é bom ser fácil, autista, né? Ser portador de TDAH. Não funciona assim, não é modismo, é sofrimento. O fardo é muito pesado para quem carrega. Banalizado. E aí eu vejo mães e pais, são exceções, porque a maioria que me procura realmente tem uma preocupação instaurada. O caráter da criança, ele se forma aos 6 anos de idade. Tá, então, aos 6 anos. Isso. Tudo que uma criança vivenciou, seja experiência positiva, negativa... Mas vamos supor, uma criança sem nenhum... comprometimento mental. Ou qualquer criança. Qualquer criança, porque todas elas internalizam. Tá. Internalizam. Essa é a minha dúvida. Sim. Então, se uma criança presenciou violência, abuso, degladiação entre os pais, ela vai internalizar. Certo. Vai ficar no inconsciente dela. Se ela não receber o suporte adequado até os 6 anos de idade, ela pode levar essa demanda pro resto da vida. Você já trabalhou com pessoa difícil de lidar? Eu só trabalho com pessoas difíceis. Misericórdia, tem 2 pessoas ali, tem outras pessoas lá fora. Misericórdia, eu tô cercado de pessoas são difíceis. Pessoas queridas, quero levá-los para minha cidade. Pode levar todo mundo. Leva tudo, eu te dou de presente. E faço pacotinho de presente. Eu já ganhei o meu, gente, olha. Que honra. Mas eu dizia assim, a gente já trabalhou com pessoas difíceis de lidar, sabe por quê? Existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. Exatamente. É isso. Então, provavelmente, esse adulto está sangrando em cima de quem não o cortou. Tá. Na primeira infância, ele não teve o suporte adequado e permeou a vida toda. Entendi. Esse fantasma, essa obscuridade. Então, ou às vezes rejeitou psicoterapia também. Eu não sou doido. Às vezes a gente vai fazer psicoterapia para aprender a lidar com quem precisava fazer e não faz. Então, é aí que tá a aceitação da necessidade de precisar fazer. Exato. O ser humano hoje em dia, tá difícil pra tudo, como você mesmo disse. Dificílimo. Imagina a aceitação de que precisa de tratamento. A gente guarda tanta mágoa. Olha só, vamos ser sinceros, a gente não guarda nem dinheiro, vai guardar mágoa. Mágoa significa água suja. O que uma água suja causa na nossa vida? Dengue, leptospirose. E no contexto emocional? Virose, não é? Virose. Já no hospital é tudo virose. Sim. E uma água suja no contexto emocional? Traz depressão, ansiedade, burnout. Gente, se livre, a gente precisa perdoar. Perdoar é perder no ar, não é amnésia, não é esquecimento. Você perdoa porque primeiro você merece seguir a sua vida. Porque às vezes você guardou essa mágoa da pessoa, ela seguiu a vida e nem sabe que você existe. E você está presa no sofrimento. Se livra de um fardo que não é seu. Quando eu vou viajar para o exterior, dia 17 de janeiro, tô indo para Buenos Aires de novo. Lá para UCES? É exportado. Não. O doutor é exportado. Buscar tecnologia para o paciente. Eu gosto disso, de pesquisa. Eu costumo dizer que na aviação a gente sabe que a gente tem direito, não sei se mudou a lei, a uma bagagem de mão com 12 quilos, se não me engano. E aí, se você talvez tenha mudado já. Agora tem um outro critério. Mas quando você quer levar uma bagagem despachada de até 23 quilos, o que você precisa fazer?
pagar por ela. O que eu concluo com isso? Eu concluo que quando eu levo o essencial para minha vida, está incluso. Quando eu quero carregar fardos que não são meus, o preço chega. Chega. Carrega não vale a pena. Gostei dessa comparação do avião, da viagem, da mala. Olha, concordo. Eu nem tiro e nem ponho mais nada. Já tá perfeito. Olha isso. Pra assim encerrar, nós estamos acabando. Foi tão rápido. Puxa, foi maravilhoso. Foi muito gostoso o papo. O que o Dr. Rodrigo deixaria em uma frase ou um contexto de conexão neste mundo? Eu digo que a nossa mente mente. Isso mesmo que você ouviu. A sua mente, ela pode ser o seu maior inimigo ou principal aliado. Tudo depende de você. Você pode usar ao seu favor ou pode ser contra você. Então, eu te pergunto hoje, quanto custa sonhar pequeno? Nada. Sonhar pequeno não custa nada. Quanto custa sonhar grande? Também não custa nada. Se sonhar pequeno e sonhar grande tem o mesmo preço, por que eu vou me prender ao pequeno? Ouse sonhar grande. Existe uma diferença entre esforço e sacrifício. E eu gosto bem de conjecturar com o omelete com bacon, que envolve esses dois processos. A galinha, ela teve o esforço de botar o ovo para você ter o omelete. Mas para você ter o bacon no omelete, o porco perdeu a vida. Ele foi sacrificado. O que você está disposto a fazer pelo seu sucesso, pela sua evolução? Você está disposto a se esforçar, fazer o que está ao seu alcance? Ou você está disposto a se sacrificar, dar tudo de si? Há uma grande diferença. Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. É isso aí. Por isso que eu sonho grande, porque de pequena já basta eu. Não tem mais pra ninguém, tá bom? Por isso que eu sonho grande. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Pena, eu quero que o senhor volte para falar sobre mais assuntos, que tem coisa aqui que ainda nós não falamos e eu quero saber de tudo. Ou eu vou lá no podcast do senhor. Por favor. E vou e pergunto também, que eu sou dessas. Eu pergunto, eu invado e pergunto tudo. Que alegria. Muito obrigada. Essa caneca é com todo o coração, que a gente dá de linda. presente para vocês lembrarem Olha, de gente. nós conectados, com você e com todo mundo. E ficou o convite já feito, hein? Pri, muito obrigado por tudo. Meu carinho por você é imenso. Acompanho desde sempre. E pra mim é a realização estar aqui hoje. Nossa, ao obrigada. seu lado. Te admiro. Muito como obrigada. ser humano, principalmente. Porque quem não conhece a Pri pessoalmente não sabe o que está perdendo. Porque é um ser humano humilde. Antes de qualquer coisa, para lidar com o ser humano, você precisa ser humano. E ela é tudo isso. Nossa, ganhei meu dia! Ganhei a semana, gente! E com essa declaração maravilhosa do doutor e psicólogo, hein? Neuropsicólogo. Tá ouvindo? Já sabe tudo, tá tudo na cabeça. Nós vamos ficando por aqui com mais um Conectados. E semana que vem estamos de volta, hein? Gente, até semana que vem. Beijo!